Começamos mais um PodPrevCast, mais uma edição do nosso podcast previdenciário. Eu sou Raiane Guimarães, secretária-geral da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, previdenciarista. Fernanda Farias, advogada especialista em Direito Previdenciário e membro da Comissão da OAB de Atuação em Estudos Previdenciários. Hoje o nosso convidado é formado em Direito pelo SESMAC em 2006, procurador federal desde 2008, especialista em processo civil pela Unisul, sempre atuou na defesa do INSS, membro da Central de Conciliação do PRF-5, procurador-chefe substituto da Procuradoria Federal em Alagoas. Doutor Cariolando, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, parabéns ao OAB por mais uma iniciativa que é sempre bem-vinda, né? Quanto mais a gente dialoga, melhor a gente fica. Doutor, a gente vê que o senhor tem uma longa trajetória aí na Procuradoria, mas até esse momento, até essa sua chegada na Procuradoria, fala um pouquinho da sua trajetória para o pessoal que está nos assistindo. A minha trajetória ela foi muito simples, né? Graças a Deus eu tive uma família com condições, né, de, digamos assim, entre aspas, só estudar. Então eu fiz uma boa faculdade, me formei final de 2006, iniciei os estudos em 2007. Em 2007 mesmo a gente conseguiu passar no concurso, teve uma demora para ser chamado, mas de 2008 para cá, digamos, foi meu primeiro e único emprego. Advoguei um pouco, meu irmão é advogado previdenciarista, inclusive advoguei contra o INSS no início, fiz uns processos para ele, mas depois que tomei posse em Rondônia, de lá para cá foi só na Procuradoria mesmo, na defesa do INSS. Você tomou posse inicialmente em Rondônia? Em Rondônia, Ji-Paraná. Passei lá quase um ano, depois fui para o interior de Minas, cidade chamada Governador Valadares. Lá fiquei quase 6 anos. Voltei para Arapiraca, Alagoas. Depois Arapiraca foi extinta e unificamos com a Procuradoria só em Maceió, né, para representar o estado inteiro. Entendi. A gente estava falando um pouco antes de começar as gravações acerca da sua palestra lá no Congresso, né, na edição desse ano, que foi muito comentada, justamente por trazer outros aspectos em relação ao processo, né? Aí eu queria que o senhor trouxesse detalhes que fazem diferença na instrução processual, dicas para a advocacia em relação ao que a Procuradoria pode trazer para a gente aí. A questão de segurado especial, né, da advocacia previdenciarista, ela acaba sendo uma porta de entrada, né, para muitos advogados. Então, acaba que essa falta de experiência, às vezes, de lidar com as situações, até na faculdade mesmo a gente vê muito pouco, né? Ou não vê, na maioria das vezes. Ou não vê. Então, às vezes, o advogado está iniciando e não tem uma visão do todo, né? Pensa só em conseguir o cliente, resolver ali a audiência. E foi assim durante muito tempo, né? A questão de segurado especial era sempre resolvida na mesa de audiência. Mas hoje, já tem alguns anos, a situação vem mudando mais. Até para melhorar. É melhor para o advogado. Sim. Né? Eu digo hoje que o advogado ele tem 2 oportunidades de levar o benefício, ou no acordo por escrito, ou na sentença, sem falar nos recursos. Mas a questão do advogado hoje é ele entender que não é só peticionar, né? Ele precisa fazer o trabalho dele com excelência, analisar o processo, conversar com o cliente, verificar a história de vida do cliente, buscar as provas e organizar a petição, descrever com detalhes onde estão as provas, que período corresponde às provas, o que pode prejudicar eventualmente o direito do cliente, esclarecer para o juiz ou para a procuradoria. Na verdade, hoje eu digo que o advogado ele peticiona para a procuradoria também. Sim. Não é só para o juiz. Porque se a procuradoria vem fazendo uma quantidade boa de acordos, e eu tenho os números, os últimos 5 meses a gente passou dos 40%. Então, se a cada 10 petições a procuradoria faz 4 acordos, você não pode perder essa chance. Sim. Né? Então, você tem que caprichar, procurar as provas
organizar a petição para tentar matar o processo quanto antes, não deixar ir para a audiência. Quais os aspectos assim, mais relevantes que o senhor destacaria nessa tomada de decisão, assim, nessa sua tomada de decisão, quanto procurador, nessa propositura de acordo? Então, para a gente fazer o acordo, o primeiro ponto é a gente faz uma varredura nos nossos sistemas. É claro que a gente tem um acesso maior aos sistemas do que o advogado. É a tal da investigação, né? A investigação, não é? A gente olha se tem carro, se o Bolsa Família, onde recebeu o Bolsa Família, olha se tem DAP, vê a questão do cônjuge, que é muito importante, se o cônjuge já teve algum processo judicial, se tem vínculos urbanos. A gente faz toda uma investigação que o advogado ele tem condição de fazer também. Talvez não com essa amplitude, mas ele consegue alcançar alguns pontos. Eu já peguei caso, Bolsa Família, uma fonte aberta. Sim. Questão do Detran, se tem carro, carteira de motorista, também é uma fonte aberta. E aí, conversando também com o cliente, extraindo a verdade do cliente, ele consegue organizar e buscar as provas. Mas a gente olha basicamente isso. Agora, para fazer o acordo, não ter nada contra, sim, óbvio, né? E ter ali um pouquinho de prova, não precisa tanto não. Morar na roça, ter um ADAP, uma certidão de casamento com a profissão agricultor também pesa muito, desde que não tenha vínculo depois. Sim. Às vezes o cônjuge aposentado ajuda muito também. A gente pega muito processo de cônjuge aposentado que não está na petição inicial. Não foi enfatizado essa situação. Não foi colocado. Nem colocado. Qualificar, né, a parte é muito importante. Às vezes a pessoa vive em união estável, mas não diz. Aí diz que é solteira. Aí chega em audiência, diz que a companheira é aposentada. Mas porque não disse logo e já não mostrou o CPF. Então gera basicamente isso. Dentro da sua vasta experiência, um processo emblemático que você vivenciou na sua carreira? Emblemático do rural tem muitos. A gente já viu bastante. Bastante coisa, mas diga aí uma tem um recente, foi até um colega que pegou, que era de São Miguel dos Milagres, que ele era dono de pousada. E era a mulher. A mulher era dona da pousada, era autora, o marido aposentado como militar, algo assim. Ele era dono de pousada e estava tudo descrito. Até na Booking tinha os comentários elogiando o atendimento da dona da pousada, que era a autora. E assim, é o tipo de processo que prejudica muito a advocacia. Sim, sim. Né? Porque acende uma luz ali na cabeça do procurador, na cabeça do juiz, poxa. E vincula aquela OAB, aquela advogada, muitas vezes iniciante. Porque às vezes, mas o cliente não me contou. E às vezes você precisa desconfiar e ir atrás da verdade nos meios dos sistemas mesmo. Porque eu acho que foi uma grande chave que, pelo menos pra mim, na sua palestra, virou de você desconfiar até do seu cliente. Porque muitas vezes você não conhece, você não sabe se ele tá sendo verdadeiro. E ele pode prejudicar a sua carreira, considerando que você vai dar a entrada alegando tudo que ele falou, e nem sempre o que ele falou é a verdade, né? Exato. Inclusive, o cliente às vezes procura mais de um advogado. Sim, né? sim, briga com certeza, entre advogados pelo cliente, né? Acontece, infelizmente, acontece muito. Doutor, a gente sabe que a atuação da Procuradoria, né, vocês têm um número excessivo, né, de processos, tem um número reduzido de procuradores para a quantidade de demanda que vocês têm. Sim. Me fale como é atuar diante de tantos processos nessa demanda de grande escala. É difícil. Inclusive, foi boa pergunta para eu explicar e dizer que a Procuradoria, né, reforçar, está regionalizada. Não existe mais o Cariolando, procurador de Alagoas, e o Francisco, procurador do Ceará. Então, de Sergipe, passando Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, estamos todos juntos. Então, o senhor atua em processo de todos esses estados? De todos esses estados. Só que eu atuo numa equipe chamada Central de Conciliação, que trata apenas de aposentadoria por idade do trabalhador rural. É por benefício, então? Por benefício.
Então, tem uma equipe de pensão por morte, uma equipe de benefício por incapacidade, uma equipe de salário e maternidade. Então, foi uma forma da Procuradoria tentar equalizar trabalho, né? Poxa, porque Sergipe tem, digamos, né, um exemplo, não é verídico. Sergipe está com pouco processo, Alagoas está com muito, vamos juntar, que está tudo virtual mesmo. Então, é uma forma de tentar equalizar, mas mesmo assim, é muito processo. Eu chego a fazer, a gente está recebendo mais ou menos, em média, uns 25 a 30 processos por dia. Por dia? Por dia. De aposentadoria para o trabalhador rural. Por isso que é importante a gente conversar esse diálogo, né, e reforçar a necessidade de provas. Porque quanto mais redondo a gente pega o processo, mais chance tem de sair um acordo. Porque não é todo dia, nem todo procurador que vai fazer a investigação que o advogado não fez. Sim. Entendeu? Então, quando a gente vê lá na petição, cônjuge aposentado, opa, já está melhorando. DAP 2008, né? CNIS limpo. Tem uma visão crítica e de facilitar a vida tanto do procurador quanto do juiz para poder facilitar a vida do seu cliente, porque é isso que vai acontecer a longo prazo. A gente fala muito assim, do advogado mastigar para o juiz, né? Sim. Hoje eu digo, questão de segurado especial, mastigar para a Procuradoria. Que aí já faz o acordo por escrito e sai da pauta de audiência. Porque, para mim, na minha experiência, a audiência é um risco. Sim. É um risco. E aí, quando você não vê possibilidade de acordo para aquele determinado processo, ele vai para um outro procurador? Ele segue, né? O juiz vai certamente designar a audiência. Quando sair a pauta de audiência, a gente ainda faz uma segunda análise. Porque, por exemplo, eu contestei o processo. Aí o juiz marcou a audiência. Caiu para a pauta do dia 30 de abril, vamos supor. Aí essa pauta de audiência, quem vai fazer é um colega meu. Ele vai olhar essa pauta e vai ver a minha contestação, vai ver se teve mais provas, e ali ele pode também fazer uma proposta por escrito, ou apenas ratificar a minha contestação. Entendi. Mas a gente tem ainda esse segundo lance de vista. Mas geralmente ratifica. Mas é possível, assim, o acordo também nesse momento. Não sei se você já viu o acordo um dia antes da audiência. Sim, para evitar a audiência. Esse tipo de situação. Foi a segunda análise, então. Foi a segunda análise. A gente ou também, no dia, às vezes até no dia mesmo. A gente também traz o alerta muito grande em relação a algumas situações, até de nomenclatura, de erro da própria vara, ou de acontecer alguma coisa e ter o acordo, porque já aconteceu também. Está sendo vinculado uma contestação, mas era um acordo do advogado. Prestar mais atenção pelo risco que a audiência traz para o cliente. Tem cliente que fica nervoso, tem cliente que não consegue realmente demonstrar a veracidade do seu benefício e acaba sendo prejudicado e prejudicando o próprio advogado, né? Eu participei de uma audiência em União dos Palmares, Mutirão, que aconteceu exatamente isso. A nomenclatura era contestação, mas era uma proposta de acordo. E o advogado ou a advogada fez a réplica da contestação. E foi para a audiência, pronta para a audiência. Sentou lá. E antes de começar a audiência, ela pediu permissão da juíza, era até a doutora Isabela, de Arapiraca, que estava ajudando lá no Mutirão, para fazer umas alegações iniciais. Fazer um resumo. Uhum. A juíza permitiu, ela fez um resumo. Eu falei, mas doutora, tem uma proposta de acordo nos autos. Se assustou um pouco, mas viu ali. Sim, se fosse um procurador mais chato, já que eu estou aqui, eu quero ouvir. Sim. Não ia fechar o acordo. Fechou o acordo? Não, não teve audiência. Ela aceitou e morreu, entendeu? Mas a juíza ainda perguntou, e aí, doutor, vai querer fazer audiência? Sim. Ainda levantou a bola, né? Sim. Não. Vamos evitar. Mas vamos ver, a pessoa se faz, aí não tem calo na mão, aí já começa a complicar. Coloca em risco o cliente sem necessidade nenhuma por conta de realmente observar mais o processo. É porque quando chega tem essa dualidade, né? A gente está buscando mais a prova material, que é o que o INSS faz. Então a Procuradoria vem tentando trabalhar dessa forma. Mas quando você chega na audiência, entra aquele conceito jurídico lá do perfil campesino, que ninguém sabe direito o que é, e é muito subjetivo. Genérico. Questão de calo, questão da aparência, de pele queimada, de roupa, do jeito de falar.
E aquilo ali tem um peso muito grande. A gente sabe que tem, principalmente para o juiz, e o procurador que está ali, ele não vai, se ele sentir que o juiz vai julgar improcedente, ele não vai chegar e fazer uma proposta de acordo. Sim, tem muito isso, né? Acredito que nesses mutirões o senhor deve ter passado por essa situação de ficar entre oferecer acordo ou esperar a sentença e Sim. analisar ali na hora o que é que vai ser feito, porque Sim. também tem essa situação. Tem os casos de zona cinzenta que a gente realmente não faz, mas também não recorre. Isso acontece muito. Se a gente for analisar hoje, 95% atrasado é a nossa proposta. É uma proposta muito boa. Muito bom. Né? Justa. Já é padrão, né? Já é padrão, 95%. Com juros. Já é uma proposta excelente. Então, assim, se eu tenho um pouquinho de dúvida, por que eu vou fazer a proposta, né? Eu espero o juiz julgar e não recorro. Que era um caso ali de zona cinzenta, eu vou arriscar perder, né? Sim. Se fosse uma proposta de 50, aí não, é 95, já está quase reconhecendo o pedido. Sim. Então, está na dúvida, o juiz julga. Se a sentença for bem feita, bem argumentada, a gente não recorre. Existe uma triagem do que é, vou deixar os 95, vou aguardar a sentença. Não existe, porque às vezes o cliente, né, o autor, ele não tem uma quantidade boa de provas, às vezes não tem prova, só tem aquelas provas frágeis, comodato recente, ficha de escola, não tem endereço urbano, mas você vê que ele tem uma certa aparência, mas também não está tão evidente, você fica naquela dúvida, prefere deixar o juiz julgar. Existe uma porcentagem de processos que estão nessa zona aí. A gente já está se encaminhando para o final. Eu queria pedir para o senhor, para descontrair, indicar um livro, um filme, uma série. Essa foi boa, viu? Porque, esse ano eu estou lendo pouco. Mas assim, teve um livro que eu gostei muito, chamado Conduta para a Vida. Um livro muito bom, de Ralph Emerson. Um livro bom. Gostei desse livro. Ele faz um paralelo assim, com as coisas da natureza, da nossa reflexivo. Vida. Reflexivo. Não é autoajuda, mas ajuda a viver, né? Como ajuda a analisar por outro aspecto. Ajuda. Porque ele foca muito no fazer, na sua autoconfiança, no seu trabalho. Ele diz assim que, por exemplo, que o sucesso do trabalho não é o resultado, é o próprio trabalho. Né? Sim. Eu acho que a gente... A caminhada, né? Como a gente caminhada. Fala. Achei um livro bem bacana, né? Bem interessante. Acho até que serve também para advogado previdenciarista, né? Porque esse livro ele fala muito de você não ser utilitarista para buscar mais uma coisa eterna, um valor mais transcendental, digamos assim. E às vezes o advogado previdenciarista está muito querendo só o resultado. Demanda de massa para conseguir o benefício, conseguir suas coisas, né? Conseguir sobreviver nesse mundo, ter seus pertences. Sim. Mas o valor da justiça ele vai mais além. Sim, com certeza. Então, quando o advogado começa a entender a importância que ele tem na vida daquele segurado, que vai botar um prato de comida na mesa de uma família. Sim. Então, talvez isso aí comece a gerar nele uma nova perspectiva, né? O que aquele benefício traz para aquela família vai muito além do que a gente consegue visualizar, eu acredito. Muito além dos próprios honorários. Sim, com certeza. A gente tenta ao máximo, a comissão hoje tenta ao máximo fazer essa união em relação às instituições, justamente para que o advogado entenda que não é só a visão dele, que não é só a parte dele, que a procuradoria tem a sua parte também, tenta ao máximo trazer essa justiça, né, social. Sim. E é importante de ambas as partes. Fernanda? Eu sou suspeita para falar, né? Sempre fico suspeita para falar, porque assim, eu acho o direito previdenciário assim, lindo. É gratificante, né? É um direito que leva cidadania para a vida das pessoas, é um direito que trata de direitos fundamentais, assim, cada processo é uma história de vida, é a vida laborativa daquela pessoa. Então, assim, direito previdenciário para mim E eu acho que depois da pandemia e depois do INSS ter enfrentado grandes problemas em relação ao sistema, né, ao meu INSS, aos servidores, tanto que teve concurso esse ano, travou um pouco, principalmente por conta da demanda,
por conta de muitas pessoas doentes, muitas pessoas se aposentando. Eu acredito que teve um boom em relação à advocacia previdenciária e ao jovem advogado se especializar no previdenciário. E a gente trazer o conhecimento, trazer todas as instituições falando a importância de um processo bem instruído, de uma investigação, de não acreditar em tudo que o cliente fala, de que, de fato, realmente a gente precisa ter um cuidado. Isso. Ter um cuidado mais minucioso, não só protocolar. Você pode protocolar 100 processos. Se o seu processo não estiver bem instruído, você não vai ter 100 benefícios concedidos. O advogado ele não precisa entrar com 10 para ganhar 2. Tem que entrar com 5 para ganhar 5. Sim. 5 para ganhar 4. Sim. Mas não 10 para ganhar 2, né? Tive um processo do Rio Grande do Norte que a autora ela estava aposentada pelo município. Ganhava 2.000 e pouco. E estava no CNIS, o vínculo dela. Sim. Tipo assim, de 1980 a 2018. Já estava impedindo a aposentadoria como rural. Então, assim... Não tinha, para não fazer sentido, não? O básico, o CNIS, o documento de acesso... Aí esse ambiente na demanda de massa aí causa esse descrédito, aí fica poluindo o ambiente. Aí o juiz quer fazer audiência que ele quer olhar, que ele não está acreditando no que está escrito. E aí acaba quem não é ganhando e quem é perdendo. Sim. Tem a injustiça por dois lados. Exatamente. E a gente vive muito essa injustiça porque o advogado acaba sendo... A gente estava até falando recentemente em relação à desconfiança do pessoal do interior, porque tem pessoas que se passam por advogados, tem advogados que não fazem a instrução correta, e gera uma desconfiança geral de realmente o advogado vai resolver o meu caso, ou tá só ali falando bonito. Infelizmente a gente sofre isso, e é importante realmente que o jovem advogado, que o advogado atuante tenha essa consciência pela classe. Com certeza, precisa realmente. Inclusive, até a Polícia Federal tem uma delegacia especializada em previdenciária. Então, assim, mas a OAB vem fazendo o papel dela e a gente está aqui para ajudar. Vamos lá, então deixa eu pedir ao senhor para tirar a dúvida aqui realmente nossa, né? A gente que está aqui do outro lado como advogado, a gente sempre fica tendo um imaginário da gente, como é que funciona essa relação Procuradoria e INSS? Vocês são órgãos vinculados, qual o nível de vinculação entre essas duas instituições? A Procuradoria, ela presta assessoramento ao INSS, né? Então, o nível é esse, né? O INSS é a autarquia e a Procuradoria é o órgão que a representa. Então, sempre que o INSS tem alguma dúvida, algum questionamento jurídico, tem a Procuradoria para fazer esse assessoramento. Agora, a relação, o INSS é quem cria a política pública e a Procuradoria está ali para implementar, para fazer o controle, enfim, para efetivar a política pública criada pelo INSS. Agora, a relação local, né, aqui, trazer para Alagoas, Procuradoria e INSS, a gente tem um diálogo, mas é algo que pode melhorar. Né? Tem a subordinação? Não existe. Não existe a subordinação? Não, subordinação não. É uma assessoria mesmo? É uma assessoria jurídica, né? O INSS que tem o tema 301, é um tema interessante para trazer aqui, que é a questão do vínculo urbano, que se interrompia aos 120 dias. Não sei se vocês lembram aquele período de 120 dias que se passar, se interrompe, se suspende o período de carência do segurado social. E a interpretação que tinha, antes de 2008, o STJ considerava 3 anos. Aí, em 2008 veio essa lei de 120 dias, e a dúvida era se interrompia se o trabalhador rural, se ele passou mais de 120 dias em trabalho urbano, se aquilo ali ia zerar, e ele ia precisar de mais 15 anos, ou se ele ia só perder aquele ano ou aquele tempo, né? E quando chegou na TNU esse tema, foi que pararam tudo e... Peraí. Vamos a interpretação do INSS é que não perde, não interrompe. E assim, a gente estava para ganhar aquele tema, para ganhar entre aspas. Sim. Né? E aí
veio um parecer da Procuradoria, do próprio INSS, a própria INSS disse, não é para interromper, não é assim que a gente faz. E aí a Procuradoria botou lá no processo aquele parecer, e aí os juízes mudaram o voto, e está como é hoje, o tema 301, os 120 dias não interrompe a carência. Então, para você ver que às vezes falta até esse diálogo, né? Diálogo entre as instituições para que chegou num tema. Na TNO. Você teve uma ministra lá que diz exatamente isso. Eu me pergunto onde é que a gente errou para que isso chegasse até aqui. Mas eu acredito que é o que você falou, essa falta de comunicação entre as instituições. A falta de comunicação, eu acho que poderia melhorar nesse ponto aí de análise de dados, de ver como é que foi, quantos benefícios de capacidade foram requeridos esse ano, quantos negados, onde é que foi mais, qual APS, qual não foi, enfim, para traçar as estratégias, né? Eu acho que falta mais esse... A sensação que dá é que a demanda é tão alta e a falta de servidores é tão grande que eles não têm condições de se organizar. Difícil. Que é complicado mesmo. É muito. E pra gente também, né? Sim. A gente também... Sobrecarrega vocês, né? Acaba sobrando, né, pra vocês. Tá todo mundo meio ali afogado. Sim. Mas a gente tenta. Conversar pra tentar fazer o trabalho mais bem feito, né? Mas realmente isso aí acontece. Entendo. A gente agradece, né, todas as informações e a gente fica feliz que a gente consegue ter essa troca aqui entre as instituições e traz um pouco no PodPrevCast todas essas nossas angústias, né? Doutor Cariolando, foi um prazer tê-lo aqui com a gente no nosso podcast, nosso PodPrevCast. E esse bate-papo, a troca entre a advocacia e a procuradoria é sempre gratificante, né? E engrandece aí o trabalho de todos nós. Muito bem, quem agradece sou eu, a iniciativa é muito legal e a gente está literalmente às ordens aí para poder colaborar e que o nosso ambiente de trabalho seja sempre o melhor possível. Sim. A gente agradece, obrigada. Valeu.